O juízo final, episódio: o arrebatamento da igreja. O arrebatamento será o maior acontecimento da história da humanidade. É o momento mais aguardado pela igreja. Cristo Jesus voltará nas nuvens, com poder e grande glória. Ao som da última trombeta, ele enviará os seus anjos para reunir os santos, nos quatro cantos da terra, e ele secará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, injustiças, nem pranto. Na eternidade estaremos com ele para sempre. Olá, eu sou o pastor Edson Veras. Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar verdades que já se cumpriram e outras que estão se cumprindo nos dias de hoje. Profecias antigas, reveladas para o nosso tempo. Se você quer aprender mais sobre as profecias bíblicas, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Vamos começar? Hoje, na série O Juízo Final, vamos abordar um dos temas mais polêmicos e aguardados da escatologia bíblica: o arrebatamento da igreja. Muitos têm dúvidas sobre quando isso acontecerá, como será o arrebatamento e se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Vamos analisar esse tema à luz das Escrituras, respeitando as correntes teológicas existentes, mas também trazendo o que a Bíblia revela com clareza sobre o assunto. Sobre o tema, o arrebatamento da igreja, existem três principais correntes escatológicas: pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Essa visão sustenta um arrebatamento secreto e que a igreja não será perseguida pelo anticristo. Os mesotribulacionistas defendem que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, após os primeiros juízos. Já os pós-tribulacionistas ensinam que a igreja passará pela grande tribulação, sendo guardada e protegida por Deus, e que será arrebatada ao som da sétima trombeta. Surgimento da visão meso e o pré-tribulacionista. O mesotribulacionismo, arrebatamento no meio da tribulação, surgiu no século XX, com teólogos tentando ajustar o modelo dispensacionalista com a ideia de que a igreja passará pelo primeiro período da tribulação, 3 anos e meio, e que depois será arrebatada na segunda metade da tribulação. O mesotribulacionismo não é uma posição defendida pelos apóstolos e os pais da igreja, mas surgiu como uma interpretação mais recente da escatologia, com defensores principalmente entre teólogos e igrejas mais contemporâneas. Esse movimento atrai poucos seguidores. O pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da tribulação, surgiu no século XIX, sendo difundido por um pastor chamado John Nelson Darby, 1800-1882. A visão pré-tribulacionista possui muitos seguidores e atrai mais pessoas a cada dia por apresentar uma ideia onde a igreja é poupada do sofrimento e não precisa passar pela grande tribulação. Vou apresentar a base e o surgimento desse pensamento, mas antes gostaria de deixar claro que eu também não quero passar pela grande tribulação. Acho que ninguém quer. Seria maravilhoso se pudéssemos ficar livres de todo e qualquer sofrimento, só que não podemos fechar os olhos para a verdade que a Bíblia ensina. Não podemos esperar algo que seja diferente do que Jesus e seus apóstolos ensinaram. A verdade é que devemos orar, jejuar e meditar nas Sagradas Escrituras a cada dia, de modo a nos prepararmos para aquilo que está por vir. Se todos nós estivermos firmes em Jesus, através da força do Espírito Santo, não negaremos o nome dele, independente do que venha a acontecer. Dessa forma, entendo que é melhor estar preparado para a batalha do que ser pego de surpresa e estar desapercebido. Voltando ao tema, durante séculos, a Igreja de Cristo creu de maneira unânime em apenas uma vinda visível e gloriosa de Jesus, que ocorreria após grande tribulação. A Igreja primitiva, nos primeiros séculos, não ensinava um arrebatamento secreto e invisível antes da tribulação. Os primeiros cristãos, como Justino Mártir, Ireneu, Tertuliano e Hipólito, esperavam que a igreja passaria por perseguições, seria provada, mas seria guardada por Deus até a volta gloriosa de Cristo. Eles baseavam essa crença em textos como 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde Paulo afirma que o Senhor descerá do céu com alarido
com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nada é dito sobre algo secreto. A ideia de um arrebatamento antes da tribulação só surgiu muitos séculos depois. O pré-tribulacionismo foi popularizado por John Nelson Darby no século XIX, especialmente através do movimento dos Irmãos de Plymouth e da Bíblia de Estudo Scofield. Embora a ideia de um arrebatamento antes da tribulação tenha raízes mais antigas, Darby é reconhecido por sistematizar e disseminar essa doutrina de forma mais ampla. Darby desenvolveu um sistema teológico chamado dispensacionalismo, que separava a volta de Cristo em duas fases. Primeiro, o arrebatamento secreto da igreja, depois a vinda gloriosa de Cristo com a igreja. Essa doutrina chegou com força aos Estados Unidos, onde foi amplamente difundida por meio da famosa Bíblia de Scofield, lançada em 1909. Essa Bíblia continha notas de rodapé influenciadas por Darby, explicando que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Com o tempo, essa visão passou a dominar grande parte das igrejas evangélicas nos Estados Unidos. E foi assim que o Brasil também foi influenciado. No início do século XX, missionários norte-americanos e ingleses chegaram ao país trazendo consigo a Bíblia com essas notas. A primeira Bíblia amplamente distribuída no Brasil, traduzida para o português com estudos e comentários, trazia a visão pré-tribulacionista em suas anotações. Muitos crentes brasileiros, ainda com pouco acesso ao estudo profundo das Escrituras, passaram a adotar essa visão como sendo doutrina bíblica. E assim, o arrebatamento pré-tribulacionista se tornou popular em várias igrejas do Brasil, não por meio de um estudo direto das Escrituras, mas por influência de comentários humanos que foram impressos junto com o texto bíblico. Ela surgiu de uma visão pessoal no século XIX e ganhou força por meio de notas de rodapé, estudos, discos e filmes como A Última Trombeta e Deixados para Trás. É importante lembrar que respeitamos todos os irmãos que creem de maneira diferente, mas é nosso dever examinar as Escrituras com seriedade e retornar à fé original, conforme ensinada pelos apóstolos e mantida pela Igreja nos primeiros séculos. A Bíblia nos mostra que a Igreja será sim guardada por Deus, mas passará pela tribulação e será arrebatada ao som da sétima trombeta, conforme podemos constatar em diversos textos bíblicos. Vamos analisar. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse 13, 7 e 8. Esse texto mostra que os santos, no caso a igreja, ainda estará na terra e que o anticristo os vencerá. Esse momento de adoração à besta ocorrerá exatamente durante a grande tribulação. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e reunirão os seus eleitos de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24, 31. Nesta passagem de Mateus 24, 31, os anjos reunirão os salvos, que são os eleitos durante o toque da trombeta. No momento no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Esse é um versículo-chave e se completa com o próximo texto de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Vejamos. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos, em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Feita essa leitura de 1 Coríntios 15, 52 que lemos anteriormente, e desse texto fica claro que a igreja será arrebatada ao toque da última trombeta, também chamada de trombeta de Deus, momento em que Jesus descerá dos céus e nós o encontraremos nos ares e estaremos com ele para sempre. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam:
Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse último texto mostra que ao toque da 7ª trombeta, que é a última, houve grandes vozes no céu que exaltavam a Cristo. Ou seja, as vozes surgem e aparecem no céu ao som da trombeta. O termo grandes vozes também significa muitas vozes ou voz de uma multidão. Essa é a mesma multidão que João viu e que vinha da grande tribulação, em Apocalipse capítulo 7, versos 9 em diante. Analisando esses textos, não há como negar que a igreja passará pela grande tribulação e que será arrebatada ao som da última trombeta. É importante esclarecer que, mais importante do que ser pré, meso ou pós-tribulacionista, todos nós devemos estar preparados para a volta de Cristo Jesus, pois o mais importante é termos uma vida santa e piedosa e o nosso nome estar escrito no livro da vida. Semelhanças entre as pragas do Egito e as 7 trombetas do Apocalipse. Analisando as Escrituras, não podemos negar que existe uma ligação entre as pragas do Egito e as 7 trombetas. É possível observar que há paralelos claros entre esses eventos. No Egito, Deus enviou as pragas contra Faraó e seu povo, mas protegeu os hebreus dentro do Egito, de modo que eles não foram afetados por nenhuma praga. No Egito, o sangue do cordeiro no batente das portas serviu como uma marca de livramento para todo o povo. Até a retirada dos israelitas do Egito, nenhuma praga atingiu o povo de Deus. Em Apocalipse, esse padrão se repete. A igreja está no mundo, mas não sofre os juízos como os ímpios. Os selos e trombetas atingem somente os que não têm o selo, a marca de Deus. Os fiéis são protegidos até o momento do arrebatamento, retirada, ao soar da 7ª trombeta. A figura de Moisés como libertador do povo de Deus aponta profeticamente para Jesus Cristo. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. Moisés enfrentou Faraó, o opressor do povo de Deus. Moisés conduziu o povo até a terra prometida. Jesus tira o povo da escravidão do pecado e, futuramente, do sistema opressor do mundo. Jesus enfrentará e derrotará o próprio anticristo. Jesus conduzirá a igreja até a Nova Jerusalém. Em ambos os casos, o juízo de Deus veio antes da retirada do povo, e em ambos os casos, Deus guardou e fez distinção entre os que lhe pertencem e os que rejeitam sua vontade. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Conclusão. De acordo com as Escrituras, o arrebatamento da igreja acontecerá ao final da grande tribulação. Nesse momento, quando a 7ª trombeta for tocada, os céus se abrirão e Cristo aparecerá em glória, acompanhado de anjos. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seus corpos serão transformados e glorificados. Logo em seguida, os crentes que estiverem vivos também serão transformados num piscar de olhos. Todos, mortos e vivos, serão arrebatados juntos nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Não será algo secreto, mas visível e poderoso, acompanhado por sinais nos céus, vozes e som de trombeta. Esse será o grande livramento prometido por Deus, quando a igreja, guardada até o fim, será finalmente retirada do mundo e conduzida à presença eterna do Cordeiro. Espero que o estudo de hoje tenha trazido luz e esclarecimento para você. O arrebatamento será o momento mais glorioso da história da igreja e por isso não devemos ter medo. Embora existam diferentes interpretações sobre seu momento, o que a Bíblia nos mostra, com clareza, é que o povo de Deus será guardado durante a tribulação e arrebatado ao som da última trombeta. Se você se interessa por esses temas
e quer acompanhar mais análises profundas sobre as profecias e os acontecimentos atuais, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.